Olá, queridos alunos, todos que nos acompanham. Vamos para mais uma videoaula de Geopolítica e Atualidades. Aqui comigo, o professor Pedro Moreno. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante, como todos que nós temos tratado, que é a relação comercial importante para o Brasil entre o nosso país e a China, uma das maiores economias globais, ao lado dos Estados Unidos. A China, como muitos de vocês devem saber, é hoje a maior parceira comercial do Brasil. Então, isso intensifica a importância política e diplomática da nossa relação com esse país, com o gigante asiático, como a gente consegue encontrar aí em algumas literaturas essa definição para a China. É chamada de gigante asiático devido ao seu protagonismo geopolítico econômico global, né? E esse protagonismo pode ser traduzido em números, né? Quando a gente olha para a questão populacional, isso fica bastante claro. Quando a China tem aí em torno de 19, um pouco mais de 19% da população mundial. Quando a gente olha de PIB, nós estamos falando de mais de 16% do PIB mundial movimentado pela China. Então, o protagonismo geopolítico econômico chinês é bastante relevante. Quando a gente olha nas importações chinesas, a gente percebe que a China é o destino de boa parte da produção mineral do mundo para abastecer o seu gigantesco parque industrial. Não só recursos minerais, mas outras formas de commodities que são absorvidos pelo mercado, pelo gigantesco mercado interno chinês, né? Então são toneladas de recursos e de importações feitas pelos chineses de boa parte do mundo, hoje tendo os Estados Unidos como também grande parceiro comercial chinês. Isso lança à luz a questão da guerra comercial, que nós já tratamos em outros momentos, entre a China e os Estados Unidos. Hoje o nosso foco é mais a relação com o Brasil. Depois a gente pode falar mais dessa questão comercial entre China e Estados Unidos. Não podemos nos esquecer que quando a gente fala de China, nós estamos falando de uma civilização milenar, né? Pelo menos aí 4.000 anos de história da sua constituição. Desde lá do Império Chinês, no século II a.C., até o período de dominação britânica na região, e, consequentemente, em 49, a Revolução Comunista, liderado por Mao Tse-tung, que instaura na China um regime de socialismo de mercado. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco, né? O que isso se tornou, chamado aí por analistas de socialismo de mercado. Hoje a China é governada pelo Partido Comunista Chinês, desde lá da Revolução do Mao Tse-tung, liderada hoje por Xi Jinping, que governa o país desde 2013. O Xi Jinping tem uma liderança que nós chamamos de carismática, tem sido reconhecido internacionalmente como políticas de combate à corrupção e também tem passado por um período de reivindicação política e de liberdade de expressão na China e também influenciado muito pelas manifestações em Hong Kong, que ficaram conhecidas mundialmente no ano passado, em 2019, reprimida com muita força pelo governo central chinês. Ao mesmo tempo, o Xi Jinping responde com o aumento do aparato estatal de controle da comunicação, dos meios de imprensa na China. Então, a gente vive aí essa dicotomia dentro da China atual, dentro da China moderna. Porque, como eu já disse no início, a China vive hoje o que nós chamamos de um regime de socialismo de mercado. Há uma abertura dos mercados internacionais, né? Isso tem um papel decisivo no desenvolvimento chinês e o papel do governo como ente centralizador também é bastante relevante neste cenário. E aí nós temos basicamente dois grandes momentos, né, do socialismo chinês, que é de 49, quando acontece a coletivização das terras, dos bancos, das companhias, e o governo passa a assumir um controle estatal da economia muito mais intensa. Isso vai até mais ou menos 76, quando
depois da morte de Mao Tse-tung, ascende ao poder na China o Deng Xiaoping. E aí vem o que nós chamamos deste período de socialismo de mercado. Um controle da produção pelo Estado e, ao mesmo tempo, uma abertura a multinacionais e a internacionalização produtiva, que vai ser um fator importante para o desenvolvimento não só da China, mas de outros países, outras regiões, ali na região do Sudeste Asiático, por conta desse processo de flexibilização da produção e aumento dos ganhos devido à redução dos custos produtivos. A exploração de mão de obra, legislação trabalhista, legislação ambiental, a questão sindical também está muito vinculado a este processo de, basicamente, reduzir custos para aumentar a lucratividade. Então, a partir do final da década de 70, início da década de 80 na China, a partir do governo do Xiaoping, surge o que nós chamamos aí das zonas econômicas especiais, né, as ZEEs, e aí a atração das empresas multinacionais por conta dessa redução dos custos produtivos. Um outro dilema atual da China para este panorama, para essa introdução e a gente focar na relação com o Brasil, é que hoje a gente diz que a China vive um dilema, o dilema chinês, que nós estamos vendo claramente uma transição entre uma China agrária, um primeiro momento de uma China agrária, com graves problemas sociais e econômicos, para uma superpotência global, responsável aí basicamente pela formatação e pela circulação de mais de 11 trilhões de dólares em comércio exterior, né, que é uma cifra bastante significativa. Então, hoje a China tem a função e a missão de equilibrar de forma vantajosa para todos os atores globais, para todos os atores internos, inclusive, a ação do Estado e a ação da iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, estimular o mercado interno, né? Hoje, boa parte da produção chinesa volta-se à exportação e, enquanto isso, há um movimento de melhoria da qualidade de vida de alguns agentes, de alguns setores e algumas parcelas da população, e isso, devido a esse aumento de salários, o aumento de benefícios sociais, pode, inclusive, afetar aquilo que é o grande chamariz chinês com a questão salarial, né? Por conta desse aumento dos salários e do benefício social, surgimento aí de uma classe média que consome internamente. Dito isso, feito este panorama muito breve, que inclusive não tem a intenção de ser um panorama completo, mas de traçar alguns pontos essenciais, vamos voltar a nossa atenção a essa relação que se estabelece com o Brasil. Nós vemos aí na imagem o presidente Bolsonaro, juntamente com o Xi Jinping, presidente da China, e aí o presidente Bolsonaro, na sua visita que fez ao Japão e a outras áreas da Ásia, também visitou a China, e aí surgem as declarações conjuntas, lembrando que China e Brasil fazem parte dos BRICS, um grupo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não constitui exatamente um bloco econômico, mas um bloco de cooperação que nós costumamos chamar aí de bloco de países emergentes. E desde 2009 a China é o maior parceiro comercial brasileiro. E isso ganha importância para principalmente a exportação de commodities do Brasil, produtos vinculados ao setor primário, principalmente setor minerador, agrário e pecuário. Porém, o que surge também a importância dessa aula são as crises diplomáticas que vêm se sucedendo durante o período de pandemia do coronavírus, devido à declaração dos filhos do presidente, alguns posts no Twitter e até mesmo do ministro da Educação. Nós vamos falar mais disso no decorrer dessa nossa aula. Mas fazendo uma recuperação histórica deste momento importante, o Brasil tem relações diplomáticas com a China já há algum tempo, mas é principalmente na década de 90 que essa relação se intensifica, né? Por conta, claro, de um período de expansão da economia mundial
e o que nós vamos chamar ali no início dos anos 2000 de período do boom dos commodities. A China começou a utilizar tanto desses recursos e importar tanto desses recursos que entra em vigor a lei da oferta e da procura. Devido à grande demanda chinesa, esses produtos se valorizaram e os países que baseavam a sua exportação, a sua balança comercial na exportação de commodities, viram-se bastante privilegiados neste momento por conta do aumento dos preços. Nós não podemos nos esquecer que a consolidação do real, a consolidação da moeda brasileira na década de 90, nos governos Itamar e Fernando Henrique, principalmente, foi primordial para este lançamento, para essa liberalização comercial, a abertura do Brasil às potências e também às empresas multinacionais neste período neoliberal do início da década de 70. Isso é um ponto importante para que a gente entenda essa relação. E na relação da China com o Brasil, a gente vê, claro, essas questões que eu já levantei para vocês, da importância e da dependência hoje das exportações primárias para a China, mas a gente vê também, segundo alguns analistas econômicos, risco de desindustrialização no Brasil. Por conta da redução dos custos produtivos chineses, isso deve afetar a indústria brasileira. Isso deve afetar a competitividade internacional. Inclusive, esse foi um dos fatores que motivou a guerra comercial entre China e os Estados Unidos. A Casa Branca vai acusar a China de praticar políticas anti-mercado que não valorizaram e que não possibilitaram uma competitividade de mercado justa. Então, esse argumento corre em algumas partes do mundo, inclusive possibilitando aí esse embate econômico entre China e Estados Unidos, as maiores economias globais. Desse período do Xi à frente do Partido Comunista Chinês e do governo da China como um todo, a China passa por um grande período de crescimento econômico, como eu já havia dito no início dessa aula, baseado naquela lógica, né? Na exportação de produtos baratos num primeiro momento, na exportação de produtos de tecnologia, em alguns pontos, mas uma tecnologia menos desenvolvida, o que barateava esses produtos a nível internacional, muito por conta até de uma mão de obra pouco qualificada neste primeiro momento da industrialização chinesa, que até a década de 70 era vista como uma economia de segundo escalão, né, podemos dizer assim. E aí essa liberalização dos investimentos internacionais, essa abertura econômica que a China começa a passar neste segundo momento, faz com que a sua indústria interna se desenvolva, os investimentos externos cheguem e há uma potencialização do parque industrial. E aí, quando esse parque industrial é potencializado, obviamente, precisa de matéria-prima, precisa de combustível para abastecer este parque industrial. O que faz com que a demanda chinesa de matéria-prima cresça consideravelmente e o Brasil seja um daqueles países que oferecerão essa demanda, essa necessidade para a China, né? Toda essa situação que eu estou narrando para vocês, elas fazem parte do que é chamado dentro, né, da política internacional de um processo de ascensão pacífica da China. Então a China ela começa a estender a sua influência, que já é uma influência econômica muito significativa, mas hoje o grande desafio da China é traduzir essa influência econômica em influência política ou, em alguma interpretação, uma influência geopolítica global. Então, a China começa a estender a sua influência ali pelos seus países vizinhos, pelas nações asiáticas, e já hoje tem uma presença marcante na balança comercial de países europeus e países americanos, sem dúvida nenhuma. Então, a presença chinesa hoje é global, é internacionalizada. E essa estratégia
é uma dita uma estratégia pacífica chinesa, porque nós não estamos tratando de invasões ou processos de colonização ou conflitos de grande envergadura. Nós estamos falando de relações diplomáticas, políticas e econômicas, acima de tudo, né? Então, este reconhecimento no mercado através da sua colocação enquanto grande importadora de produtos na tentativa, né, de tornar aquela economia dependente. Então, surgem, né, muitos boatos, um conflito armado envolvendo a China. A China não precisa disparar um tiro sequer. Basta ela romper contratos com algum país que pronto, né, a economia daquele país se vê bastante fragilizada, bastante enfraquecida. Então, este é o poder e essa é, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial da economia chinesa nessa ascensão, assim como a gente pode ver essa frase aí do Xi Jinping dizendo que o avanço chinês é algo que não pode ser barrado. Isso nos leva a fazer uma relação, a uma ponte com a teoria gravitacional do comércio internacional. Isso tenta explicar um pouco este protagonismo chinês, essa ascensão desde a década de 80 e consolidação, né, nos anos 2000 e até os dias atuais. Nós sabemos, né, da lei da gravitação universal do Newton, que vai dizer que a força da atração de dois objetos é dado proporcionalmente pela massa e pela distância do qual esses objetos estão. No comércio internacional, essa teoria foi adaptada para o seguinte: normalmente, quem são os maiores parceiros comerciais de algum país? Geralmente são aqueles que estão mais próximos ou as grandes economias globais. Né? Por isso que se aplica essa que nós chamamos de teoria gravitacional do comércio internacional. Um país vai ser um parceiro fundamental ou de alguém muito próximo dele, como é o caso da nossa relação com a Argentina e outros países que compõem o Mercosul, Paraguai, Uruguai, assim como as grandes potências, aquelas que possuem uma massa maior. No caso, a União Europeia, os Estados Unidos e a China. No Brasil, preferencialmente hoje, o grande parceiro comercial é a China. China que é a grande parceira comercial não só do Brasil, mas de muitos países aqui na América do Sul e na Europa também. Hoje a China é o país que mais exporta globalmente falando, né? E aí há uma mudança interna, uma mudança no paradigma de produção chinês, basicamente. Hoje, eu disse para vocês, no primeiro momento, a China se destacava pela exportação de produtos de baixo teor tecnológico ou produtos baratos, né? Hoje há um investimento significativo no parque industrial chinês, uma contrapartida da entrada de capital externo e também dos capitais estatais, para a modernização desse parque internacional, a sua adequação à quarta revolução industrial, a indústria 4.0, como é chamada, para dentro da automação, do uso das redes, do uso da internet, possibilitar a modernização e a adequação desses produtos. Então, hoje o produto chinês, ele não é mais visto como um produto de baixa qualidade ou um produto de baixa tecnologia incorporada. Né? A incorporação de tecnologia hoje é bastante significativa, o que faz com que o preço do produto possa subir e há, portanto, a necessidade dessa compensação para que haja uma maior lucratividade. Né? Então, por isso que a China hoje é vista como esse parque industrial mundial. Como eu já tinha adiantado para vocês, a China passa também por mudanças internas. Hoje há um crescimento do consumo interno chinês, influenciado pela melhoria das condições de vida de uma classe média em ascensão, de uma classe média em crescimento. Então, há, sem dúvida nenhuma, também o aumento do consumo daquilo que é produzido na China e daquilo que é importado. Alimentos, commodities e a necessidade de combustíveis e recursos minerais para abastecimento de parques industriais. Né? Então,
Esses países, como o Brasil, que abastecem o mercado chinês, abastecem as matérias-primas, abastecem os alimentos, ganham importância nessa relação diplomática. Olhem esses dados que eu apresento agora para vocês, mostram um pouco da balança comercial entre o Brasil. Atualmente, o Brasil ele exporta mais para a China do que importa. Né? Então, quando a gente fala de balança comercial, não vamos nos esquecer que é sempre uma relação entre exportações, ou seja, aquilo que é vendido, e as importações, aquilo que é comprado. Em 2019, este saldo, essa diferença entre exportações e importações, fechou num superávit, ou seja, positivamente, em 46 bilhões de dólares. Inclusive, neste momento de pandemia, em que o consumo mundial começa a sofrer um baque devido à menor demanda do mercado, enquanto as exportações para o mundo inteiro estão caindo, as exportações para a China do Brasil tendem a aumentar, porque a China, devido a ser a origem da pandemia, já passa por um período de retomada das suas atividades e, portanto, uma tentativa de restabelecimento da dinâmica econômica anterior à crise do coronavírus. E aí vem a pergunta, né? O que o Brasil exporta para a China? O que o Brasil vende para a China? Basicamente, três grandes grupos de produtos, né? Soja, óleos de petróleo e minério de ferro. Então, três produtos na área dos commodities, com destaque para a soja. Né? 34% de tudo que o Brasil vende para a China é soja triturada, 24% de combustível, petróleo, e 21% de minério de ferro. Claro, todos esses produtos estão aí na base dos setores econômicos, no setor primário. Importante dizer que se a gente analisar os dados do ano passado, de 2019, nós veremos uma leve queda na exportação brasileira para a China, porque lá em 2019 houve uma grande diminuição do rebanho suíno na Ásia por conta da proliferação de doenças no rebanho e, logicamente, com um menor rebanho, a soja que ia para alimentar esse rebanho, os grãos que iam para alimentar esse rebanho, para fazer ração, farelo, diminuíram. Então, por conta disso, a gente vê esse momento das exportações brasileiras. E o que vem para cá? E a contrapartida? O que a China exporta para o Brasil? Ou que o Brasil importa da China? Como preferirem, né? Nós vemos aí este quadro que é bastante diversificado, mas a gente vê que 90% são produtos manufaturados. Né? A grande quantidade, a grande significação aí são de produtos manufaturados, em especial plataformas de perfuração ou exploração de petróleo e de combustíveis e circuitos de internos de telefonia. Então, placas e hardwares para montagem de produtos aqui no Brasil. Isso é uma característica muito comum. No início da crise do coronavírus, quando ainda estava restrito aos países asiáticos, muitas fábricas aqui no Brasil ou na Europa já tinham parado a sua produção porque não tinha insumos para montar telefones, para montar carros, para montar motos, faltava produtos, porque a China abastece boa parte deste mercado com estes produtos semi-preparados e montados internacionalmente. Né? Então, essa é a importância do que vem da China para o Brasil. Mas, repetindo, como nós vimos no gráfico da balança comercial, o Brasil ainda vende muito mais do que compra para a China, claro, devido à demanda interna chinesa. E aí a gente para pensar o futuro dessa relação. Né? Primeiro, entre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China, num primeiro momento, tenta comprar menos soja dos Estados Unidos, o que aumentou a venda de sojas brasileiras, mas a longo prazo, uma disputa entre as duas maiores economias globais não é saudável para ninguém, para nenhum país. Isso pode causar desaceleração da economia, agora influenciado
por essa crise de demanda do coronavírus. Quando houve a presença e o encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente Xi Jinping, chegou inclusive a se ventilar possibilidades de assinaturas de acordos bilaterais e até mesmo um acordo de livre comércio entre Brasil e China. Obviamente que com essa turbulência de saúde econômica mundial, isso esfriou um pouco, mas é um assunto para o futuro. E aí, por conta até da questão da soja que eu tinha citado anteriormente, há uma variação internacional do preço desse commodity que pode influenciar a relação entre Brasil e China. Eu destaquei aqui para vocês algumas das manchetes dessa questão que eu iniciei a aula falando, da relação diplomática da China com o Brasil. Então, houve um post do filho do presidente pondo a culpa da pandemia de coronavírus na China, e obviamente isso não soou bem diplomaticamente. A China, o Ministério das Relações Exteriores foi acionado pela embaixada chinesa. Depois, o presidente Bolsonaro ligou para o Xi Jinping para tentar colocar aí panos quentes, porque é uma importante via de exportação dos produtos brasileiros, e até mesmo quem entra na discussão posteriormente é o ministro da Educação, com uma postagem em que, usando inclusive a turma da Mônica, para dizer que a China estava tendo benefícios, estava se beneficiando da questão da pandemia do coronavírus mundialmente falando. Isso não soou bem, obviamente, isso trouxe inúmeras consequências, e como eu citei em algum momento da nossa aula, uma retaliação chinesa, ela não passa por uma questão de guerra, ela não passa por uma questão unicamente militar, ela passa por uma questão econômica. E quando a gente fala dessa diplomacia econômica chinesa, a China tem uma meta, fazer-se uma liderança mundial, não só no PIB, não só nas exportações e importações, mas também uma diplomacia econômica que converta força financeira em influência geopolítica. Inclusive, a gente pode citar a questão da nova Rota da Seda, um corredor de obras de infraestrutura que liga o Sudeste Asiático até a Europa, passando inclusive aí algum trecho pelo continente africano, fazendo uma memória lá do Império Chinês, da rota comercial da seda da antiguidade. Então, nessa Rota da Seda aí, tem 68 países envolvidos, mais de 4 bilhões de pessoas de população, a amplitude e a envergadura do projeto, correspondendo a 40% do PIB mundial. Inclusive, falando de interesse, a gente não pode deixar de falar do interesse chinês na América Latina. Não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. Hoje, se a gente parar para pensar, aquilo que foi vendido, aquilo que os países da América Latina exportaram em conjunto, boa parte vai para a China. E tem uma contrapartida. Hoje, a gente tem claramente muitos investimentos vindo da China para o Brasil. Para a gente ter uma ideia, nos últimos anos no Brasil, nos últimos 10 anos pelo menos, a China já investiu mais de 46 bilhões de dólares em negócios, em investimentos aqui no nosso país. Então, não é desprezível, muito pelo contrário, é bastante significativa. Então, a China tem uma intenção de aumentar a dependência com os países, e como o Trump vinha criando lacunas dentro do comércio internacional, com uma postura mais anti-globalização e isolacionista, a China veio preenchendo essas lacunas, aumentando contribuições em fundos internacionais, como a ONU, como o Banco Mundial, isso sem falar, claro, no protagonismo ambiental da China no que diz respeito ao Tratado de Paris, por exemplo. Então, esses são alguns dos exemplos do protagonismo chinês e da importância para o Brasil
da importância para o nosso país. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, espero que vocês tenham gostado da aula, que seja proveitoso a vocês, e a gente volta a se falar na nossa próxima videoaula. Muito obrigado, um grande abraço a todos e bons estudos!